1961 foi o ano mais recente em que, se você virar de cabeça para baixo, continua sendo o mesmo. A próxima vez que isso vai acontecer só vai ser no ano 6009. Talvez não tenha sobrado muita coisa em pé nesse ano. Mas, quem sabe uma das coisas seja essa ideia que um artista lá em 1993 começou. Um projeto na Alemanha, onde ele colocou um bloco, e aí a cada 10 anos vai colocar um outro bloco, e no final vai ficar algo assim. Ano passado, eles adicionaram o quarto bloco, e a pirâmide só vai se completar total em 1190 anos, no ano 3183. 10 curiosidades da história que talvez você não saiba. Desde o senador, que literalmente era um cavalo, até o homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas. Algum dos meus fatos favoritos na história sempre tem a ver com o tempo e como a gente não tem noção dele direito. Por exemplo, quando a gente pensa no Egito Antigo, a gente pensa em algo bem antigo, antes de outros eventos, como o Império Romano. E realmente, as pirâmides egípcias, eles são muito antigas. Mas o Egito em si durou bastante tempo, com altos e baixos, terminando de vez somente no ano 30 a.C. Só que o curioso é que para as pessoas que viviam nessa época, as pirâmides já eram coisa muito antiga. Cleópatra é tão uma história antiga para nós quanto as pirâmides eram para ela. O reino da Cleópatra é mais perto do pouso da Lua do que da criação das pirâmides. O Império Azteca. Parece que foi uma coisa muito antiga, mas eles são mais recentes do que a gente imagina, surgindo em 1428 e terminando em 1521. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca, começando lá por volta de 1096. Mas a universidade mais antiga é a Universidade Al-Qarawiyyin, em Marrocos, fundada no ano 859, mais antiga que Oxford e que o próprio Reino da Inglaterra. Número 2. Senador Cavalo. O imperador romano Calígula tinha um cavalo chamado Incitatus, que ele gostava tanto que ele fez dele um senador. Isso mesmo, o Império Romano, supostamente, já teve um cavalo como senador. E eu achava que o Brasil era doido. E se você acha que os políticos daqui que são mimados, olha só esse cavalo. Ele ganhou do imperador uma baía de mármore, uma manjedoura de marfim, rédea com joias, até mesmo uma casa. Alguns historiadores falam que esse fato de ele virar senador foi um boato. Mas mesmo se foi, com certeza esse cavalo viveu uma vida muito boa. Ele viveu uma vida melhor que a maioria dos romanos da história. Mas esse não era o único animal que teve vida política, não. Tem vários aí pela história. Mas o interessante aqui no Brasil foi lá em 1959, quando um jornalista lançou a candidatura do Cacareco, um rinoceronte do zoológico, para ser vereador de São Paulo. Como as pessoas votavam no papel, dava para escrever o nome do seu candidato na cédula. E como protesto, muitos escreveram o nome do Cacareco. No final, ele acabou recebendo 100 mil votos. Número 3. Restos mortais. Indo de democracia para monarquia, quando o rei Luís XVI e Maria Antonieta foram decapitados lá na Revolução Francesa, muitas pessoas alegaram mergulhar seus lenços no sangue dele, para guardar de lembrança. Em 2011, um grupo de cientistas acreditava ter um desses lenços que tinha ainda o sangue do Luís XVI. Eles até comprovaram, porém um outro grupo em 2014 analisou e disse que provavelmente não é. Mas esses franceses não foram os únicos que supostamente queriam guardar um pedaço do líder com eles. Os soviéticos gostavam de guardar e preservar corpos de alguns líderes e também estudar depois. Até hoje, se você for para Moscou, você pode visitar o mausoléu de Lenin e ver o corpo dele bem preservado. Mas o cérebro dele não vai estar lá, porque ele foi retirado para os soviéticos poderem estudar. Eles queriam ver se tinha alguma coisa especial. Ele não foi o único líder que eles fizeram isso. O interessante é que uma vez quando Mao, o líder da Revolução Comunista lá na China, visitou a União Soviética lá em 1949, Stalin deixou ele ficar em um hotel e deu bastante comida para ele. Mas Mao não fazia ideia de que cientistas soviéticos estavam secretamente coletando as fezes dele para poder analisar e ver do que Mao era feito. Número 4. O rei da Inglaterra tem sangue judeu, muçulmano e até do Drácula. Pois é, todo mundo sabe que a família real britânica tem sangue celta, saxão, vinque, francês e até escocês e alemão. Mas além desses, surpreendentemente eles também têm ancestrais judeus, africanos e provavelmente muçulmanos também. Teve um rei espanhol que viveu numa época em que muitos muçulmanos ainda estavam na Península Ibérica, os Muros. Depois que sua esposa morreu, ele teve um filho com uma outra mulher, que ela acabou trocando de nome depois.
e ela era descendente de uma dinastia muçulmana que governou as terras por lá. Esse filho deles é ancestral de Maria, que teve uma filha com Pedro de Castela, e essa filha é ancestral de Henrique VII da Inglaterra. Eles também têm ancestrais africanos através dessa linha aqui, judeus através dessa linha aqui, e até mesmo do Drácula, mas não um vampiro. É aquele cara que inspirou a história do vampiro. Todo mundo é parente de todo mundo. Então, se você não é um vampiro, geneticistas falam que a gente é pelo menos primo de 50º grau de todo o mundo do planeta. Pensa assim, você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e aí cada geração esse número dobra. Se você seguir a sua árvore genealógica até a época dos romanos, umas 64 gerações atrás, essa árvore genealógica vai precisar ter 1 quintilhão de indivíduos diferentes, que obviamente é um número muito maior do que todos os seres humanos que já existiram. Então, tem muita mistura por aí, muita gente casando com parente, e eu acho esse fato muito interessante. Comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo sobre esse tema. Tudo isso me faz sentir muito próximo de todo mundo. 5. A guerra mais curta da história. Indo para a Tanzânia e voltando 128 anos atrás, tinha um sultanato chamado Zanzibar. E em 1896, eles tiveram a guerra mais curta da história. O que foi isso? Na época, quem mandava por trás de tudo era, para variar, o Império Britânico. E eles tinham acordo com o sultanato de lá, que todos os novos sultões tinham que ser aprovados pelos britânicos. Aí o sultão, que era amigo deles, acabou morrendo. E entrou um outro que os britânicos não gostaram. O sultão que assumiu ignorou isso e começou a se armar. O Império Britânico considerou isso como um ato de guerra. E eles deram um ultimato para o sultão sair. Senão, eles iriam invadir. Às 9 horas da manhã, o ultimato expirou. E aí, 2 minutos depois, os britânicos começaram a bombardear o palácio e derrubaram as defesas dele. Afundaram alguns barcos e teve alguns tiroteios. Às 9h46, os britânicos já estavam tirando a bandeira do local. E a guerra acabou. Ou seja, essa guerra durou entre 38 a 45 minutos. Tem debate de quando exatamente começou. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial aconteceu principalmente na Europa e também lá na Ásia, no leste da Ásia principalmente, enquanto a gente aqui nas Américas estava mais assistindo tudo de longe. Mas também houveram alguns ataques no território continental dos Estados Unidos que ninguém fala muito. O pessoal foca mais em Pearl Harbor, mas isso é lá na Havaí. O mais conhecido é a Batalha de Dutch Harbor. Em 1942, o Japão atacou a base naval numa ilha lá do Alasca. Mas lá, é uma ilha bem isolada do resto do país. Então, talvez não conta muito. Será que teve algum outro ataque no território principal, mas os Estados Unidos quis esconder isso, porque ele não queria que o Japão soubesse que eles podiam conseguir fazer mais. E possivelmente, incendiar vários lugares do país. O ataque não foi com aviões ou aviões, e sim com balões. Balões incendiários, que servem para cair e botar fogo nas coisas. Para muitos, isso é considerado o primeiro bombardeio e ataque aéreo de um poder de fora na parte continental dos Estados Unidos. Em 1944, o Japão lançou em torno de 9.000 balões de incêndio em um período de 5 meses lá na costa leste dos Estados Unidos. O pessoal especula que somente em torno de 1.000 conseguiram chegar mesmo. Mas só teve 285 incidentes reportados. Um deles acabou em uma tragédia. Ele caiu num parque. Aí, uma mulher com seus 5 filhos encontraram e foram lá tocar no lugar. E aí o balão acabou explodindo, se tornando então as únicas vítimas da Segunda Guerra Mundial no território principal dos Estados Unidos. Essa história agora é incrível. Você já esteve no lugar errado e na hora errada? Pois é, eu também. Mas nenhum de nós nos comparamos com Tsutomu Yamaguchi. Ele estava fazendo uma viagem de negócios lá em Hiroshima. Aí, quando ele estava indo pegar o trem para voltar para casa, ele viu 2 aviões passando pela cidade e lançaram algo que caía com 2 paraquedas. Aí veio um clarão e a explosão que aconteceu apenas uns 5 quilômetros de onde ele estava. Ele apagou e acordou todo atordoado, com tímpanos danificados, queimaduras no corpo e viu uma grande nuvem de cogumelo. Ele foi e passou a noite em um abrigo onde colocaram curativos nele. E aí, no dia seguinte, pegou o trem e foi para casa, onde ele morava, em Nagasaki. Pois é, chegando lá, ele estava indo para o trabalho 3 dias depois de ter sobrevivido uma bomba nuclear. Ele falou para o chefe o que aconteceu, mas naquela época, as notícias viajavam mais devagar, e o chefe não acreditou. Para ele não existia uma bomba que conseguia destruir uma cidade inteira.
Ironicamente, de acordo com Yamaguchi, bem quando o chefe fala que isso não é possível, da janela, eles veem outro grande clarão, seguido de explosão. Ele de novo estava a uns 5 quilômetros da segunda bomba nuclear que explodiu em Nagasaki. Ele levantou e não estava entendendo o que estava acontecendo. Lembra? O pessoal não sabia sobre essas bombas, que elas existiam e qual era o poder delas. Ele tinha pensado que a nuvem de cogumelo estava seguindo ele. Ele voltou para casa e, para sua alegria, seu filho e sua esposa estavam vivos. Ele, mais uma vez, sobreviveu ao incidente. E viveu muito tempo até. Mais tempo que seu filho e sua esposa. Morrendo somente em 2010 com 93 anos. Ele é a única pessoa, pelo menos reconhecida pelo governo japonês, a ter sobrevivido a 2 bombas nucleares. Chernobyl! Falando em bombas nucleares. Em 1986 teve aquele famoso acidente de Chernobyl na Ucrânia, quando um reator nuclear pegou fogo e aí espalhou muita radiação, que até hoje o lugar é um perigo. Vladimir Pravik foi um dos primeiros bombeiros a chegar no local. E a radiação estava tão forte que acabou mudando a cor dos olhos dele, de marrom para azul. Infelizmente, como a maioria das primeiras pessoas que prestaram socorro naquele dia, ele morreu somente 15 dias depois de envenenamento por radiação. Foto mais antiga. Essa daqui, apesar de não parecer, é a primeira fotografia da história. Colocando alguns efeitos, dá para ver melhor. Ela é uma foto tirada de uma janela lá na França, em 1836. A primeira imagem do mundo real que a gente tem. Mas quem que foi a primeira pessoa a aparecer numa foto? Bem, ninguém sabe. Só sabemos que foi essa foto aqui, tirada lá em Paris em 1838. A gente vê a vista da cidade. Mas, focando aqui, a gente consegue ver que tem um cara engraxando o sapato. Só que ninguém sabe quem ele é. Esse cara provavelmente passou a vida inteira dele sem saber que foi o primeiro ser humano a ser imortalizado em fotografia. Mas a primeira foto de um rosto humano que a gente consegue ver bem é de Robert Cornelius. Mas tem gente que nasceu bem antes desse cara. E que a gente tem a foto dessa pessoa. Uma delas é esse cara aqui, César, um escravo dos Estados Unidos. A foto foi tirada em 1851. Mas atrás diz que César nasceu em 1737. É uma foto que eu não sei se você já viu. Mas a gente consegue ver que a foto dessa pessoa é de 1837. Ou seja, ele tinha 114 anos quando essa foto foi tirada. Mas infelizmente, a gente não consegue confirmar isso oficialmente. O que faz com que essa outra foto seja a foto da pessoa mais velha confirmada que a gente tem. Um sapateiro inglês chamado John Adams, que nasceu em 1745. Gente, ele tinha 22 anos quando o pai de Dom Pedro I nasceu. Vamos falar da história perdida. Aquela que não está registrada em fotos, nem em livros, e a gente acabou perdendo. O ser humano surgiu aproximadamente mais de 200 mil anos atrás, mas a gente só começou a escrever uns 6 mil anos. Ou seja, cerca de 97% da história da humanidade se perdeu. Também tem muitos escritos que se perderam por causa de guerras, fogos ou o tempo apagou mesmo. Então, tem muita coisa sobre nós mesmos que a gente não sabe e é bem provável que nem vamos saber. Por exemplo, o que é que aconteceram com os povos da civilização do Vale do Indo? Que, aliás, eles eram mais antigos que a própria Índia. O que que eles escreviam? E por que que eles sumiram do nada? O que que os romanos faziam com esses objetos aqui? O que está escrito nesse livro? E que língua que é essa? E como eu falei antes, quem será que é esse homem dessa foto? Isso, gente, me faz pensar. O que será que no futuro vão saber de nós? Será que vai sobrar alguma coisa? Se os humanos forem extintos e ia chegar uma raça alienígena aqui para estudar a gente, será que eles vão saber que os humanos são humanos? Será que eles vão saber que os livros do Harry Potter eram ficção? Será que vai sobrar algum registro da história aqui do Brasil? Já que tudo com o tempo vai se deteriorando? É bem provável, gente, que a única coisa que vai sobrar e durar muito mais tempo ainda são as pirâmides do Egito, que, como a gente viu lá no começo, foram construídas há 4.700 anos atrás. Ou seja, tudo que a gente fez depois daquilo talvez se perca. Tudo que algumas pessoas hoje em dia ficam mega fanáticas, defendem com unha e se acham as mais importantes do mundo. Vai se apagar e uma hora ninguém vai lembrar.